Fala, gente, beleza? Ale Street com mais um vídeo para vocês, uma continuação do nosso projeto de manutenção aí, né? Carro versus custos, onde a gente está detalhando a manutenção da Quanto, tá? Uma Quanto 96. Bom, a gente ainda está com ela no cavalete ainda, estou finalizando a parte de câmbio. A gente no último vídeo, inclusive, falou sobre rolamento de roda, uns vídeos para trás, não lembro agora, sobre rolamento de roda, cubo dianteiro e assim por diante. E agora nós vamos falar sobre freio também, tá bom? Mais uma manutenção que a gente vai entrar no nosso projeto, tá? Nos nossos vídeos. Freio traseiro eu já falei, vou deixar na descrição do vídeo aí a manutenção que a gente fez no freio traseiro da Quanto, isso quase quando pegou ela praticamente, né? Tem basicamente um ano, até mais um pouquinho de um ano. E agora chegou a vez dos freios dianteiros. Os freios dianteiros na verdade estavam bons ainda tinha pastilha, tinha disco, tá? A pastilha tinha uma característica que ela estava ressecada, ela estava esfarelando. Então isso se deve a duas coisas, tá? Pastilha de má qualidade, tá? Que não foi eu que troquei, já veio no carro, tá? E às vezes uma grande utilização da pastilha do freio, né? Em prolongados tempos, então você pega a estrada, usa muito freio com mais frequência e aí já na sequência chega em casa, desliga o carro e não usa mais o carro. Então a pastilha acaba acontecendo isso daí, tá bom? Como a gente está fazendo a manutenção na Quanto, manutenção não, como a gente está fazendo uma invenção de moda, né? Na Quanto, até por isso que eu não detalhei muito. A gente trocou as rodas da Quanto, ó, não sei se vocês conseguem ver as Phone Dial, né? São rodas que eu particularmente acho lindas, tá? Até pelo fato de elas terem saído num carro que não é tão bonito assim, né? Para alguns da Porsche. E eu vou falar que a primeira vez que eu vi esse carro eu fiquei meio assim também, né? Não é aquela Porschezinha linda, bonitinha que a gente vê por aí. Mas de tanto olhar, de tanto até mexer em algumas, né? Que eu tive o privilégio de mexer, eu acabei me apaixonando pelo carro. Pela história também, tá? Das 928, que foram aí os primeiros carros da Porsche com tração dianteira. Fechar o portão. Tá? Algumas com motor V8, outras com motor 2.0. Então é um carro que me atrai muito, acho muito bonito. E aí eu quis colocar essas rodas na Elba pensando nisso, na Quanto pensando nisso, tá? Como elas são 5 furos, a gente teve que usar adaptador, porque a Quanto original sai 4 furos. Mas depois eu consegui descobrir um jeito de passar ele para 5 furos, por isso que a gente também está trocando os discos de freio, tá? Então a gente vai fazer agora a manutenção de freio, que é uma manutenção muito fácil. Geralmente as pessoas costumam fazer na própria casa, aqueles que têm um pouco de conhecimento, algumas ferramentas, mas vocês vão ver na descrição do vídeo que não é uma manutenção muito cara também, tá? Lembrando que eu vou colocar na descrição do vídeo, não essas pastilhas. As pastilhas são as mesmas, né? Mas os discos que eu estou usando, eu vou colocar pastilha, disco, fluido de freio do Santana, tá? Da Santana Quanto 96, linha Volkswagen, linha Gol, tá bom? Você vai para a descrição do vídeo e sempre lembrando que é sempre um valor médio, tanto de peça quanto de mão de obra. Não é o valor que eu paguei, não é o valor que eu cobro aqui na oficina, não é o valor que o seu vizinho cobra por aí, é um valor médio que a gente faz aí sempre um apanhado. Antes de editar, de lançar o vídeo no YouTube, a gente liga em 3 autopeças, 3 oficinas mecânicas, pega o valor delas, de mão de obra, faz uma média e põe lá na descrição do vídeo. Beleza? Gente, aqui está um pouquinho adiantado o negócio, tá? Por quê? Porque eu precisei trocar o disco, como eu falei, né? Então, basicamente, é uma manutenção bem fácil, bem simples de fazer, tá? Basicamente, ela começa por onde, né? Aqui é um sangrador, tá? Então, o sistema todo é hidráulico, acho que eu já expliquei isso algumas outras vezes, né? Então, quando você exerce força lá no pedal, o pedal empurra o fluido de freio pelo cilindro mestre para todas as tubulações, tá? E os flexíveis, tá? E aí eles apertam essa pinça aqui, ó, tá? Essa pinça, e ela comprime as pastilhas, tá? Na traseira é um sistema bem parecido também, só que diferente. Então precisa ter esse sangrador aqui para quando você vai fazer alguma manutenção,
tirar qualquer ar no sistema que possa haver, tá? Um ponto importante também nessa manutenção, quando a gente vai fazer a troca da pastilha, né, pastilha e disco, precisa abrir, precisa recuar essa pastilha precisa voltar aqui para o mínimo, tá? Como eu não tenho ninguém para segurar a câmera para mim, eu vou fazer isso sozinho, eu vou ter que desligar a câmera, mas em geral você abre o sangrador com uma chave, tá? Ela tem vários tamanhos de sangrador aqui, tá? Esse aqui, se não me engano, é 8, acho que não, esse aqui é 10 milímetros, tá? Então você abre o sangrador, tá? E aí você, com uma chave de fenda, você afasta, ela tem que vir com uma certa facilidade, tá? Ela não pode ser difícil aí de entrar. Então, com uma certa facilidade, você empurra o pistão até ele ficar quase zero aqui. Eu estou sujando todos os dedos aqui, tá? E aí vai sair fluido de freio por aqui. Acabou de tirar, de abrir o máximo que pode o pistão, é importante fechar, tá? Para não entrar no sistema. E aí desmontar a pinça, tá? Geralmente, nesse modelo do Santana, você vai soltar um parafuso aqui, ó, onde está meu dedo, o parafuso está no lugar aqui, tá? E o de cima você não vai precisar soltar, você vai levantar ela aqui assim e afastar, tá? Sempre procura deixar ela encostada em algum lugar ou amarrada, tá? Nunca deixa ela apoiada no flexível, porque ela pode correr o risco de estourar, tá? E aí você vai tirar as pinças e colocar as pinças de volta, tá? Para tirar o disco nesse carro, né, nesse modelo de carro aqui, Gol, Santana, Paraty, é preciso tirar o cavalete, que é essa peça aqui, ó, o cavalete da pinça. São dois parafusos que tem aqui atrás, ó, esse e esse aqui. Você tira o cavalete. Geralmente ele tem um disco, ele tem um parafuso no disco, tá? Para centralizar, para apoiar, né? Centralizar, na verdade, a pinça com o cubo. Desculpa, gente. O disco com o cubo, tá? Aqui é o disco, aqui é o cubo. Quando você tira o disco, essa peça fica no lugar, tá? E aí, importante, um disco de boa qualidade, tá? Limpar bem o disco, limpar bem o cubo, inclusive tirar alguns ferrugem que possam ter por aqui, tá? E aí colocar o disco novo, prender com um parafuso centralizador, tá? Lembrando que o que prende o disco, na verdade, são os parafusos de roda, tá? Então é importante você ter esse parafuso, mas na verdade não é ele que prende o disco na pinça. Então não adianta você dar 20 kg de torque nesse parafuso, porque você vai só estragar, tá? E vai dificultar futuramente para quem for tirar, se não for você mesmo. Então tira, depois prende com esses parafusos, a roda prende aqui o disco no lugar, tá? Uma coisa interessante e importante, tá? Disco retifica ou troca toda vez que troca a pastilha, tá? É importante você ter uma análise técnica do conjunto, tá? Existem oficinas que falam assim que é serviço porco você retificar o disco. Não é não. Sabe por quê? A própria montadora, ela dá... Deixa eu ver se com a luz melhora aqui para ver ou se piora. Com a luz piora. Sem luz mesmo. Mas a própria montadora, ela mostra o mínimo de espessura que o disco tem que ter, tá? É isso mesmo, mínimo. E aqui tá 17 milímetros, tá? 17 ou 19? 19 milímetros, tá? Eu tô sem o meu paquímetro aqui, mas com certeza aqui deve ter muito mais de 19 milímetros, tá? Então, quando você tem um certo desgaste, antes de você avaliar se vai trocar ou dar um passe, é importante medir aqui, tá? Outra coisa importantíssima que tem que medir também é o empenamento, tá? O quanto o disco está empenado. Esse empenamento você sente lá no pedal do freio, quando você pisa e trepida o pedal. Não confundam com o ABS atuando, isso é diferente. Quando você pisa com muita força num carro que tem ABS e o pedal dá aquela ciclada, ele faz um barulho bem estranho mesmo, parece que tem até uma coisa quebrando, né? Parece que faz um barulho tipo um brrr, sabe? Desse jeito mesmo.
E quando o carro tem ABS, é o ABS ciclando, tá? Não tirem o pé do freio se isso acontecer. Mantenham o pé no freio, porque é o ABS fazendo o carro frear o máximo que pode sem travar a roda. Mas quando você encosta o pé no pedal, você sente o pedal subindo e descendo assim, trepidando, provavelmente o problema pode estar aqui, trepidação no disco. Tá? E aí precisa avaliar com o relógio comparador, não é com dedômetro, tá? Para ver se tem empenamento ou não. Tá? Uma coisa muito importante também, o assentamento de pastilha e disco. Muita gente reclama que depois que trocou pastilha e disco, colocou uma pastilha de uma determinada marca, um disco de uma determinada marca, começou a trepidar. Aliás, começou a assoviar, né? Trepidar também. Tem uma certa marca de pastilha aí com esse disco, inclusive dessa marca, Fremax, que quando entra em contato, o freio trepida praticamente 2 dias depois aí que você colocou. Então, mas é sobre o barulho, né? O assovio, o apito o assentamento de pastilha no disco que está errado, tá? Em geral, quando o cliente vai na minha oficina para fazer serviço de pastilha e disco e o disco está bom, até quando não tem rebarba, eu geralmente peço para dar um passezinho para melhorar o assentamento da pastilha no disco, porque acaba vitrificando um pouco o disco e ele perde um pouco do contato dele. Aí a gente faz o assentamento correto da pastilha no disco, tá? E o cliente já sai com freio eficiente da oficina. Beleza? Bom, vamos seguir o processo. Vou abrir ali agora o sangrador, tirar o fluido de freio, né? Depois precisa completar, inclusive. E vamos colocar a pastilha no lugar e fazer a montagem. Beleza? Valeu! Bom, a pinça já foi recuada, tá? Tomando cuidado para não fazer nenhuma sujeira, nada disso, né? Para não deixar cair fluido no chão, na pintura do carro e assim por diante, tá? E aí estão as 2 pastilhas no lugar, tá? Lembrando sempre que geralmente as pastilhas têm posição de montagem, tá? Essa aqui, por exemplo, é um modelo que tem posição de montagem. Um lado da pinça ele vai encaixar aqui dentro, aqui, ó, para segurar o conjunto. E o outro lado, se vocês forem ver, ó, não tem nada, tá? Que é justamente para a pinça agarrar aqui, tá? Tem essa mola que faz a pastilha não ficar chacoalhando aqui, né? Não ter barulho, não ter chacoalhação e até comer por desigual, tá? Ela tem que encaixar perfeito e por igual, tá? Não adianta você querer trocar pastilha de um outro modelo mais barato ou de um carro que freia melhor ou assim por diante, porque não é assim. Cada pastilha tem que ser do seu sistema, do seu carro, tá? E tudo que vem na pastilha, tá? Algumas vêm, por exemplo, com um adesivo aqui na lateral, na área de contato, uns vêm com um outro tipo de trava. Tudo que vem no conjunto de pastilha tem que voltar para cá, tá bom? Agora, deixa eu ver se não... não. A gente vai colocar aqui a pinça. Vocês vão ver que ela vai encaixar quase que perfeitamente. Quer ver? Com a mão de... viu? Aqui a gente vai dar uma afastadinha. Eu vou precisar de 2 mãos aqui mesmo para trabalhar. Já volto aí já, pera aí. Devidamente montado no lugar, tá? Pastilha, disco, tá? Depois a gente passa sempre um paninho aqui com algum produto, né? Uma gasolina, uma coisa para limpar, mas na verdade, se não tiver muito engordurada, a própria frenagem cuida de limpar isso aqui. Mas é por questão de capricho, né? A gente sempre passa um paninho aqui, tá? Para deixar limpinho. Bom, a mesma coisa do outro lado, tá? Não vou fazer o mesmo vídeo do outro lado fazendo a mesma coisa, tá? Freio é sempre o conjunto dianteiro, sempre o conjunto traseiro, tá? Mas essa pastilha gastou mais do que aquela, essa pastilha gastou tudo e a outra ainda está na metade. Se isso está acontecendo, tem coisa errada. Então é bom dar uma olhada aí como é que tá a pinça de freio, a flexível se não está entupido, né? Se não tem um entupimento da tubulação, cilindro mestre, é bom sempre dar uma olhada, porque tem coisa errada.
Ela tem que gastar sempre por igual, geralmente por regra, tá? Por via de regra, o lado esquerdo ele gasta mais rápido, tem uma leve diferença do lado direito. Por quê? O lado esquerdo sempre tem peso, tá? Sempre vai ter o peso do motorista, tá? Então, via de regra, o lado esquerdo sempre gasta mais, mas a diferença entre uma e outra é pouca, tá? Então, o freio sempre tem que ser os dois lados. É igual suspensão, tá? Eu vejo gente trocando um amortecedor que estourou, ou trocando uma bandeja, um pivô, é sempre os dois lados, porque são itens de segurança, beleza? Lembrando mais uma vez que o custo médio desse serviço vai estar lá na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo bem simples, mas bem explicativo, aí, dentro do que eu lembrei o máximo, sobre esse tipo de manutenção, beleza? Valeu!